Olá, meus irmãos, hoje dia 30 de abril, com a graça de Deus estou aqui para a partilha da palavra de Deus. Agradecemos o Senhor por mais um mês que termina. Pedimos que Ele já vai abençoando o nosso novo mês, que nós damos início amanhã. Colocamos na presença do Senhor nossos corações, as realidades que cada um de nós trazemos nele. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O Evangelho de São João é um dos evangelhos mais bonitos, do qual nos vai dizer que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. O Evangelho hoje é uma continuação daquela conversa de Jesus com Nicodemos, que nós já ouvimos nos outros evangelhos. Nicodemos era um homem importante de Israel, que fazia parte do sinédrio daquele grupo da elite religiosa. Só que Nicodemos, ele acreditava em Jesus. Assim também como José de Arimateia também acreditava. Só que eles não tinham conhecimento do Evangelho. Eles estavam ainda lá no Antigo Testamento. Então, nós já ouvimos nos outros evangelhos que Jesus ia explicando para eles sobre o Evangelho. E Jesus, ele é bem incisivo. Ele vai dizer para Nicodemos que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê. Olha que coisa linda que Jesus diz para Nicodemos. Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E Jesus vai explicando tudo isso para Nicodemos, que não tem como ter a vida eterna sem Jesus. E essa passagem, ela vai sempre repetir muitas vezes lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12 de São Pedro, vai dizer que não foi dado a nós outro nome debaixo do céu, do qual nós temos a salvação. A gente sabe que a grande luta do inimigo de Deus para afastar as pessoas da salvação de Jesus, a gente sabe dessa luta que ele tem para tirar as pessoas do caminho de Deus, para afastar da salvação de Jesus. E hoje nós vemos tantas falsas doutrinas, seitas, quantas coisas neste mundo que está desviando as pessoas da salvação, que é Jesus, a salvação que Jesus veio trazer. E cada dia que passa, a gente vai vendo coisas novas, que não leva a salvação a ninguém. Cada dia que passa, a gente vê uma invenção nova. Temos que pôr atenção. Será que nesses ambientes tem confissão, tem a Santa Missa? Se as pessoas recebem Jesus ali na Eucaristia, que é o alimento, que é o sustento da nossa alma, a gente sabe que não tem Jesus nesses ambientes. É isso que a gente precisa pôr atenção. Daí fica fazendo invenção, enganando as pessoas, com uma série de coisas que não levam as pessoas a Jesus, que não traz salvação para a alma. É a pergunta que a gente precisa fazer é esta. Será que Jesus está ali? Eu vou ali confessar meus pecados, receber o perdão de Jesus? Ou é aquilo que é um embuste do demônio que me faz uma barreira para não chegar até Jesus? Tem muita invenção por aí. E nós não precisamos de nada disso. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Está nos sacramentos da igreja. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando deixamos Jesus para ir em busca de outras coisas, aonde ele não está, aonde Jesus não se faz presente, deixar Jesus é deixar a nossa salvação. Isso nós precisamos ensinar com muita clareza para nossos filhos, nossas famílias, que não existe salvação fora de Jesus. Ninguém se salva sem Jesus. Ninguém.
Porque o único que pagou o preço da justiça divina para a nossa salvação foi Jesus. Ele derramou todo o seu sangue naquela cruz, o sangue inocente. O único que podia reparar os nossos pecados junto de Deus, pagando a justiça divina pelo meu pecado, pelo seu pecado. Meus irmãos, nenhum outro fundador de religião nenhum outro, porque todos são simplesmente humanos. Somente o Filho unigênito de Deus podia pagar o resgate infinito do preço da nossa salvação. Somente Jesus, o Filho único de Deus. Mas o que a gente percebe hoje é que o inimigo de Deus, ele faz de tudo para afastar as pessoas de Jesus. E o Evangelho vai dizer que de fato Deus enviou o seu Filho ao mundo não foi para condenar o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos sermos salvos por Ele. Jesus desceu do céu, Ele deixou a mansão divina, como diz Santa Catarina de Sena. Jesus tirou seu manto de rei, sua coroa de rei, e veio como um pobre para poder salvar a todos nós. E a palavra continua dizendo que, de fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo de jeito nenhum. Deus, ele não quer condenar ninguém. É a gente que não quer saber de Deus, que não quer buscar a Deus, que se condena a si mesmo. A gente vê a passagem do filho pródigo, que Deus quer trazer de volta, amar, trazer de volta aquele filho para casa, como aquela ovelhinha perdida que está abandonada na beira de um abismo, no meio dos espinheiros. E ele salva aquela ovelhinha, colocando no ombro, trazendo de volta para casa. Jesus, ele só não vai trazer para a casa do Pai aquele que não quiser vir. Somente aquela ovelha que vai dizer, não, eu não quero. Eu quero ficar aqui mesmo, nessa perdição, essa vida de pecado. Não quero. Jesus vai continuar dizendo. Jesus, ele vai nos continuar dizendo aqui na palavra. O julgamento é este. A luz veio ao mundo. A luz é Ele. Porque Jesus falou várias vezes, eu sou a luz. Só que os homens preferiram as trevas. Aí que está o problema entre a luz de Cristo e as trevas do mundo, o homem preferiu as trevas. Porque as suas ações eram má, por causa do pecado. Porque a pessoa, ela não quer abandonar o pecado. Ela quer persistir no pecado, ela quer continuar com a sua vida errada, as suas ações má. Então, ela não segue Jesus, porque não quer deixar o pecado, não quer sair das trevas para vir para a luz. E Jesus está dizendo aqui no Evangelho, quem pratica o mal odeia a luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Porque é claro, aquele que quer fazer o mal, ele vai fazer na calada da noite. Aquele que quer roubar, ele vai roubar nas escondidas. É assim que age os corruptos. Vai tomar o dinheiro do povo, vai trazer para ele ou para o seu grupo, vai fazer isso às escondidas, porque as suas ações são má. A gente vê tanta imoralidade, a gente vê muitas vezes a gente está ali vendo uma notícia séria na internet, de repente entra ali uma propaganda de pornografia e a gente não sabe de onde vem, parece que caiu do céu. É uma imoralidade impressionante. E Jesus continua dizendo, quem pratica o mal odeia a luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age com a verdade, aproxima-se da luz. É aquele que age conforme a verdade, aqui está na doutrina a verdade, que está no Evangelho, no catecismo da igreja. E quem anda na verdade, anda na luz, não anda no erro. É isso. Não anda no erro para que as suas ações não sejam manifestas, para que as suas ações não sejam vistas.
E quem quer manifestar as ações de Deus se manifesta na luz e não debaixo das trevas. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que Ele seja a nossa luz, que dissipa todas as trevas dos nossos caminhos. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho hoje está em São João 3, de 16 a 21. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas ações eram má. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifesta que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus fale ao nosso coração, que a luz de Cristo ilumine nossos caminhos. Deixamos ser conduzidos por Ele, porque Jesus veio para que todos nós tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele se entregou por cada um de nós. O seu gesto de amor, que revela até onde Deus vai para nos salvar. Entregou o seu bem precioso, o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus faz carne por meio de sua morte e ressurreição, Ele nos oferece a vida eterna. Ele se faz carne, veio morar entre nós, se entregou, sofreu para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, para todos nós. Ele nos amou tanto que enviou seu próprio Filho. Deus enviou seu próprio Filho para nos salvar. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.